Teve funcionário aqui nos Estados Unidos, da USAID, tentando barrar o acesso de um funcionário do governo federal ao prédio da agência. Então é o seguinte, a partir de sexta-feira, todos os funcionários da USAID estão em licença administrativa, ou seja, não entra mais ninguém no prédio e nem nos sistemas da USAID, só os funcionários enviados pelo Trump e quem ele designar como essencial para o trabalho da agência. E com isso, meus amigos, vai haver choro e ranger de dente. E quando eu falo que o nego está desesperado, não é da boca para fora. É gente muito poderosa, desesperada mesmo. Nós vimos aqui no programa de ontem como a USAID foi a financiadora das aventuras loucas de Alexandre de Moraes e Barroso, que começou essa história, para censurar o povo brasileiro. Meus amigos, nada fica encoberto para sempre. Os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Barroso, vão aprender uma lição severa quando Trump os punir por estarem profundamente envolvidos nas trapaças da USAID. Provas incontestáveis surgiram, demonstrando que ambos estão até o pescoço nesse esquema. O jornalista trouxe informações inéditas sobre esse caso. Convido você a assistir o vídeo e tirar suas próprias conclusões. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. O Congresso é o lugar do desabafo. De posições radicais, inclusive. Se fosse todo mundo moderado, talvez fosse o Congresso da Suíça. Mas aí, como disse o filme O Terceiro Homem, aí só sai relógio cuco. Bom, Hugo Mota ergueu a Constituição imitando o doutor Ulisses e falou em, aspas, Câmara forte com garantia de nossas prerrogativas e defesa da imunidade parlamentar, fecha aspas. Pareceu um recado para o Supremo e declarações posteriores dele, desses últimos dias, parecem recado para o Supremo, dizendo que o Supremo não é legislativo, não é arena política. Tanto que eu vi o ministro Barroso agora dizendo, não somos arena política. Uai, antes de Trump ele dizia que era um novo Supremo, uma nova forma. Bom, isso significa a volta do artigo 53 da Constituição, em que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso é para deixar qualquer um entusiasmado. Teve funcionário aqui nos Estados Unidos, da USAID, tentando barrar o acesso de um funcionário do governo federal ao prédio da agência. Então é o seguinte, a partir de sexta-feira, todos os funcionários da USAID estão em licença administrativa, ou seja, não entra mais ninguém no prédio e nem nos sistemas da USAID, só os funcionários enviados pelo Trump e quem ele designar como essencial para o trabalho da agência. E com isso, meus amigos, vai haver choro e ranger de dente. E quando eu falo que o nego está desesperado, não é da boca para fora. É gente muito poderosa, desesperada mesmo. Nós vimos aqui no programa de ontem como a USAID foi a financiadora das aventuras loucas de Alexandre de Moraes e Barroso, que começou essa história, para censurar o povo brasileiro. Nós vimos ontem aqui a frase do Mike Pence que se não fosse a USAID, Bolsonaro ainda seria presidente. É essa agência que está sofrendo corte completo e todas as pessoas estão sendo demitidas. Vejam esse vídeo do senador Chuck Schumer, o democrata mais poderoso do Senado americano, é o líder da minoria e um dos mais poderosos do país, protestando justamente contra o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental do Elon Musk, por estar descobrindo todos esses podres da USAID. We cannot allow Elon Musk and a small group of people to secretly, behind closed doors, take away our privacy, take away our dollars, take away everything we have. We are going to fight this fight. I am going to stand with you in this fight, and we will win. Eu repito que esse velhinho aí, we will win, we will win, em inglês significa a gente vai vencer, né? Mas parece que o cara tá falando we.
Esse é um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos. E vocês veem o pânico por conta das ações do Trump e do Elon Musk. Eu digo para vocês, não é só o Lula que acha que o Trump está de bravata. Nem o Deep State imaginava que o Trump fosse meter o pé na porta com tanta força. Mas o Chuck Schumer fala algo interessante se você prestar atenção. Não podemos deixar que Elon Musk e um grupo pequeno de pessoas tirem a nossa privacidade, os nossos dólares e tudo que temos. Porque o que isso tem a ver com o trabalho do Elon Musk em cortar gastos necessários e aliviar o orçamento americano mesmo com a USAID? Para a razão do desespero do Chuck Schumer, da esquerda americana e da esquerda global, inclusive no Brasil, como a gente vai ver, ficar ainda mais clara, eu vou tirar um pouco da privacidade do Chuck Schumer e mostrar para vocês para onde o dinheiro do pagador de impostos americano estava indo com Biden. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês é do Escritório de Prestação de Contas do Governo dos Estados Unidos, de um relatório produzido em 2023. Vejam, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos premiou financeiramente, de maneira direta, a Universidade de Wuhan e de maneira indireta pela EcoHealth Alliance e a Universidade da Califórnia em Irvine, a mesma Universidade de Wuhan e também o Instituto de Virologia de Wuhan. E eu não sei se vocês se lembram de alguma coisa relacionada ao Instituto de Virologia de Wuhan, uma doença, talvez. Premiados. Além disso, a Academia de Ciências Médicas Militares da China também recebeu dinheiro vindo do Instituto Nacional de Saúde e repassado pelas universidades Duke e a Universidade da Califórnia. Vejam a cascata de gente ganhando dinheiro do pagador de impostos e vejam quem são. Pelo lado da USAID, a mesma coisa aconteceu. Os recursos do cidadão americano foram utilizados para, mais uma vez, financiar projetos na universidade e no Instituto de Virologia de Wuhan. Dinheiro do pagador de impostos utilizado para bancar um dos maiores inimigos dos Estados Unidos, a China, num laboratório biológico. E esse relatório leva em consideração que foi descoberto até o ano de 2021, que foi quando o mandato do Biden começou. Ou seja, isso não mas o Trump era presidente. É por isso que é Deep State. O Trump estava eleito e debaixo dele os burocratas estavam brigando contra ele. Por isso que ganhar o poder é diferente de ganhar de tomar o poder é diferente de ganhar as eleições. Vocês imaginem, debaixo do Joe Biden, e a gente não sabe ainda, a quantidade de projetos contrários aos interesses americanos que não foram financiados pelos Estados Unidos entre 2021 e 2025. Exatamente o que o Elon Musk está descobrindo e publicizando agora. E não para por aí, não. Se você aqui acompanha o Paulo Figueiredo Show, você sabe que o dinheiro do pagador de impostos americano também foi utilizado para financiar uma porrada de projetos de censura no Brasil. E aqui eu quero citar uma ótima reportagem, parabéns para a Gazeta do Povo sobre o tema. A manchete diz assim: quais ONGs ajudaram Moraes e são alvo do Congresso dos Estados Unidos? Vamos começar pelo Laboratório de Pesquisa Forense Digital, uma organização do Atlantic Council, sobre o qual nós já tratamos aqui no caso do No Funding or Enforcement on Censorship Abroad Act, o projeto de lei apresentado pelo deputado Chris Smith, americano, para proibir que o dinheiro americano seja utilizado para financiar entidades que promovam a censura. Segundo o relatório da Civilization Works, que baseou o projeto de lei do Chris Smith, palestrantes em vários eventos realizados pelo DFR Lab pressionaram pela censura generalizada no Brasil. Eu estou lendo aqui aspas. Em um painel do DFR Lab em 2019, lembra, 2019 é o ano do início do inquérito das fake news, primeiro ano do governo Bolsonaro. Estudiosos da desinformação afirmaram que mensagens privadas e criptografadas eram uma ameaça à democracia no Brasil.
Em linha com essa opinião, o WhatsApp baniu centenas de milhares de contas no Brasil. E em 2022, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou a suspensão do Telegram, bloqueando temporariamente todo o acesso ao aplicativo no país. O DFR Lab foi citado no plano estratégico do TSE para as eleições de 2022, marcadas pela censura. Em 2019, o Atlantic Council publicou um relatório de título Desinformação nas Democracias, fortalecendo a resiliência digital na América Latina, que afirma, abre aspas, agora para o outro relatório, dentro do relatório, Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos no segundo turno, uma vitória atribuída não apenas à complicada situação econômica e política que o Brasil se encontrava, corrupção generalizada, crise econômica desgraçada, mas também ao uso efetivo de redes sociais como principal meio de conexão com os eleitores brasileiros. Continuando o outro relatório, né? O relatório conclui que a eleição foi fortemente influenciada pela desinformação em plataformas criptografadas. Olha só, que surpresa. Uma organização americana que foi usada como base, a base para todas as decisões de censura no Brasil. E quem financiou? A USAID. E você achando, você, nobre deputado, achando que você vai ganhar a guerra no plenário do Brasil, achando que os deputados que estão indo para os Estados Unidos estão perdendo tempo, estão gastando dinheiro do contribuinte. Eu volto a dizer, o cenário que eu enxergava no Brasil, e que eu ainda enxergo, mas isso está mudando, é uma casa que está com problema de estar faltando luz, e o cara chama um eletricista, e o cara fica trocando fusível no disjuntor, e olhando a fiação, tentando resolver, quando o cara não percebe que está tendo um blackout na cidade. Nós que estamos aqui nos Estados Unidos, estamos aqui na usina produtora. Você pode trocar todos os fusíveis da sua casa. A fonte, a guerra vai ser ganha aqui.